Você conhece o que tem de mais avançado em recrutamento no mercado? Eu sou o Leandro Ramos e este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. O mercado de trabalho está mudando radicalmente nos últimos anos, com pandemia, desenvolvimento tecnológico, pressão por diversidade e inclusão nas empresas. E por conta disso tudo, a maneira de recrutar também tem mudado muito. Para falar sobre o futuro do recrutamento e os seus desafios, tenho o prazer de receber aqui no Juridicast o Fábio Salomão, que é Managing Partner e Headhunter na Brava Executive Search. Fábio, seja muito bem-vindo aqui ao Juridicast. Leandro, é um prazer estar contigo, obrigado pela oportunidade, me sinto muito envaidecido de estar contigo e com a tua audiência. Quero agradecer o espaço, obviamente, cedido, e também deixar aqui um agradecimento a toda a equipe aí da Brava, que, claro, através desse nosso trabalho em equipe, me faz poder estar presente aqui hoje contigo. Obrigado e um abraço a todos e, de novo, mais uma vez, feliz de estar aqui contigo. Obrigadão, Fábio. Fábio, de modo geral, o que os recrutadores do meio jurídico buscam nos candidatos? Eu imagino que essa pergunta você deve ouvir bastante aí no seu dia a dia. Sim, sem dúvida, Leandro. Eu ouço bastante essa pergunta, acho que é uma curiosidade geral de entender não só o que a gente busca nesses perfis, mas principalmente como é o nosso dia a dia. O que é importante até contextualizar antes de responder a tua pergunta é que as pessoas entendam que o meu trabalho, ou o trabalho das pessoas que atuam na minha atividade, ele tem vínculo contratual ou vínculo financeiro com o cliente. E quem é esse cliente? São as grandes empresas do mercado, são departamentos jurídicos de empresas, ou são os escritórios de advocacia que estão buscando esses profissionais, né? Então a gente sempre, como profissional de recrutamento, tem que ter um olho importante sobre o que o cliente quer, e provavelmente a gente deve explorar isso um pouco mais na nossa conversa, versus o que o mercado oferece. Então eu, como recrutador, eu tenho obrigação perante o meu cliente de apresentar profissionais ou buscar um espaço amostral dos melhores profissionais do mercado versus os melhores profissionais no mercado. O meu cliente, o mercado como um todo, tem acesso aos profissionais que estão no mercado. E o que são profissionais que estão no mercado? São profissionais que não necessariamente estão desempregados, mas são profissionais que necessariamente estão buscando uma oportunidade. Tá. O meu dever como recrutador é ir além desse espaço amostral, é de fato trazer para a perspectiva deles, ou trazer à mesa os melhores profissionais do mercado. Então, nessa atividade, nessa função, eu preciso ter um olhar crítico sobre as pessoas. E respondendo diretamente à tua pergunta, o que a gente busca hoje dentro do ambiente jurídico é uma combinação de fatores, de características ou principalmente de competências, que a gente chama, que anteriormente à pandemia, é engraçado esse divisor, a gente chamava de soft skills e de hard skills. Então a gente, quando entra numa entrevista, na avaliação de um perfil, a gente tem que olhar conhecimento técnico aprofundado, quando a gente fala de mercado jurídico, principalmente no escritório de advocacia, que tem essa necessidade de um processo seletivo mais aprofundado tecnicamente, versus um processo seletivo quando a gente, por exemplo, recruta para um departamento jurídico de empresa, onde características comportamentais pesam, às vezes, muito mais do que um conhecimento técnico, né? O que a gente precisa buscar com um olhar para essa turma é de um executivo que tenha conhecimento específico daquele mercado, daquele setor, e tem um comportamento adequado quando a gente traz, vamos dizer assim, para a aderência ao perfil ou ao fit cultural com essa empresa. Então, o que a gente busca essencialmente? Essa combinação de soft skills e hard skills. As soft skills são as comportamentais, claro, as características e competências comportamentais, as hard skills são as técnicas. O que é importante trazer para o nosso público de hoje? Por que eu falei de pandemia? Com o avanço da pandemia, o mercado mudou completamente em relação ao que ele quer e o quanto ele pesa cada uma dessas situações, tanto os soft skills como os hard skills. Há gente até que diga que se ofende hoje com o fato da gente chamar as características ou as soft skills de soft, que dá a impressão que elas são menos importantes que as hard skills. Na verdade, hoje o que o mercado chama a composição boa desses dois ambientes são as real skills, né? Então, o nosso dever é, dentro de um processo seletivo, apurar o quanto esses profissionais estão prontos tecnicamente para aquela cadeira, mas principalmente hoje, se aquele ser humano, mais do que o profissional, eu falo isso propositadamente, está apto a sentar naquela cadeira, dentro daquele ambiente, para lidar com aquele gestor dentro daquela cultura. Muito interessante, Fábio. E da perspectiva do candidato, você acha que ele busca o mesmo que os recrutadores em um processo seletivo ou existe uma assimetria? Olha, isso depende. A resposta boa para isso é o nem sempre, vamos dizer assim. É uma resposta capciosa, mas não é para ficar em cima do muro, não. São situações diferentes. Então, o que acontece? Quando um profissional entra num processo seletivo, Leandro, ele olha com a perspectiva particular dele, né? Do que ele busca versus o que o mercado oferece e quais são as prioridades dele. Quando ele traz essas solicitações para a mesa, ele está trazendo solicitações, ou imagina buscar questões relacionadas à remuneração, a crescimento, desenvolvimento,
interação com gente capaz, com a qual ele nutre alguma admiração e que possa ajudá-lo a se desenvolver de uma forma mais rápida e sustentável na carreira. Então ele tem um olhar muito particular e próprio sobre o processo seletivo e individualista, o que é natural e humano. Tá? Quando o recrutador busca um profissional, e aí que eu digo que difere um pouco as coisas, ele não está buscando para si, ele está buscando para um terceiro. O recrutador, ele representa uma marca no mercado, ele representa um cliente, uma empresa, um modus operandi, uma cultura, uma maneira de olhar gente, de atrair pessoas, e ele precisa daquilo representado naquele profissional. Então, acho que o profissional tem que ter obrigatoriamente um olhar mais simplista sobre a coisa, no sentido de se aquilo faz sentido para ele, como profissional, pessoa, levando em conta diversos fatores, como qualidade de vida, como eu disse, remuneração, possibilidade de crescimento e tudo mais. O recrutador, ele tem que ir muito além disso. Ele tem que, claro, olhar as necessidades individuais desse cidadão ou dessa cidadã, para entender se o projeto dele tem um fit ou aderência com o que esse profissional está buscando, mas tem que ir muito além, porque ele precisa fazer um casamento de vontades. O casamento de vontades é justamente fazer a união, vamos dizer assim, dessa ambição do profissional em diversos níveis, como eu falei, nessa paleta, vamos dizer assim, de cores extensa, versus o que o cliente de fato busca em relação àquela posição, do ponto de vista técnico, de senioridade, de comportamento e tudo mais. Então, acho que o que o recrutador busca, de fato, dentro de um processo seletivo, é muito mais amplo do que o profissional busca, porque ele, de fato, está buscando por um terceiro, Sim, que representa uma marca importante de mercado. Então, acho que a responsabilidade é redobrada nesse sentido, porque ele não pensa por si só. Claro que ele traz sua inteligência, sua experiência, sua visão particular, mas ele está representando um terceiro. E esse terceiro bem representado, e só será bem representado, na verdade, à medida em que você faça uma apuração do que também esse indivíduo quer. Então a gente tem que olhar o olhar particular do profissional, o olhar da empresa e trazer a experiência do recrutador para fazer o casamento dessas vontades. Legal. Fábio, quando a gente fala de mercado de trabalho, um conceito bastante em voga hoje é o de employer branding. Nesse contexto de se ter uma marca empregadora forte, você acredita que as empresas podem estar passando aos candidatos uma ideia de ambientes de trabalho eventualmente perfeitos, com muito filtros para redes sociais e acabando deixando de lado um pouco a realidade? Leandro, eu concordo contigo, tá? Se tem alguém que é partidário da transparência e da honestidade nas relações, sou eu. Tá. Eu percebo muito nessas comunicações e principalmente nas redes sociais, né? Assim como você hoje consome fake news à torta e à direita do ponto de vista político, esportivo, da saúde e tudo mais, isso acontece também com o employer branding. Tá. O verdadeiro employer branding é o honesto, é o real, é o orgânico, é o humano. É nesse employer branding que eu acredito. Eu vou te dizer em relação à minha própria empresa. Tá. A Brava, ela foi criada em outubro do ano passado, ela tem pouco mais de um ano. Quando a gente atrai profissionais, por exemplo, para trabalhar na Brava, a gente tem uma preocupação gigantesca de trazer para esse profissional o que a Brava realmente é, do ponto de vista das qualidades, dos defeitos, do que tem ainda a ser desenvolvido e o quanto a gente precisa ou não dessas pessoas para que a gente chegue desse ponto A até o ponto B. Então, assim, o que eu vejo hoje do ponto de vista de employer branding, porque assim, a gente não pode confundir também demonizar o employer branding, que é uma ferramenta importantíssima. Sim, com de certeza. atração de profissionais no mercado, até porque quando a gente fala das gerações atuais, elas se importam muito com o que essa marca empregadora hoje se envolve do ponto de vista social, de diversidade, inclusão, etc. e tal. Só que eu acho hoje válido você trazer cada vez mais transparência para essa relação. Então, assim, não adianta pintar de dourado um ambiente que ainda está em construção, porque essas pessoas não se enganam facilmente, entende? Isso é você subestimar a inteligência do teu público. Eu acho que quando a gente fala de employer branding, o verdadeiro employer branding, o bom employer branding, é um employer branding honesto. E as pessoas gostam disso. Elas veem realidade e verdade nisso à medida em que você se coloca de forma transparente para o mercado. Ou seja, se a minha empresa hoje está no estágio A de evolução, por que não falar que ela precisa dessas pessoas ou quer trazer pessoas para que ela possa chegar nesse ponto B? Ninguém é perfeito, nenhuma família é perfeita, a gente só é perfeito nas redes sociais, né, onde todo mundo tem um dente branco, um sorriso maravilhoso, ninguém tem boleto para pagar, é o que eu sempre digo. Mas na verdade, assim, o verdadeiro e o bom employer branding é aquele que é 200% honesto. Eu, pelo menos, gosto disso e gosto de representar empresas que trabalham assim nas redes. E a gente hoje claramente percebe o quanto isso está sendo utilizado para maquiar reputação das empresas. E as pessoas hoje são muito ligadas e guiadas por reputação. A gente também entende o porquê das empresas fazerem isso. Mas as pessoas não são bobas como o mercado imagina, não.
E Fábio, você falou da perspectiva geracional, né? O que as novas gerações, sobretudo as gerações Y e Z, esperam das empresas hoje em dia? Interessante a tua pergunta. Achei importante pontuar que as gerações Y e Z não são necessariamente o foco do meu trabalho de recrutamento. Tá. Eu trabalho com um público hoje um pouco mais sênior que esse público, mas é uma pergunta que eu adoro tratar, um assunto do qual eu adoro tratar, porque eu sou apaixonado por comportamento humano. Então é um assunto que muito me agrada e me atrai. Quando a gente fala da geração Y e da geração Z, eles têm diversas coisas em comum e diversas coisas que os diferem entre si, né? Do ponto de vista comum, o que eles buscam hoje no mercado ou nas empresas? Muito do que a gente falou em relação ao employer branding, acho que eles buscam verdade na comunicação versus o que se encontra de fato dentro da empresa. Há um olhar importante sobre diversidade, inclusão, empresas que têm um impacto social importante. Então, por exemplo, Leandro, eu não sei você, mas, por exemplo, da minha geração, quando a gente comprava, por exemplo, uma camiseta, consumia um produto, bastava aquela camiseta ser bonita, confortável, estava ótimo. Hoje não. Tenho sobrinhos, tenho gente que trabalha comigo e que olham para um produto hoje com um olhar completamente diferenciado, né? Como é produzida essa camiseta? Quem trabalha nessa empresa? Como é tratado o trabalhador dentro dessa empresa? É um ambiente, uma empresa sustentável? O que ela quer deixar de legado para o mundo? Enfim, são questionamentos que não estavam no nosso radar. E hoje são questionamentos importantes dessa geração. Então, quando esses perfis buscam uma oportunidade hoje no mercado, elas levam em conta esses fatores, sim, tá? Quando a gente fala, por exemplo, da geração Y, também chamado de millennials, é um pessoal que vem com um olhar de qualidade de vida mais importante, acho que isso pesa bastante, versus ambição e ganho financeiro. Perfeito. É impressionante como isso é desequilibrado a favor da qualidade de vida, até porque há uma situação de pais que, trabalharam muito e quiseram recompensar esses filhos com grande atenção, com maior conforto. Então, hoje são questões que são importantes para esse tipo de público. E não há crime nenhum nisso, pelo contrário. Tá? Aliás, um parênteses importante aqui, Leandro, eu odeio demonizar gerações. Eu acho que cada uma tem a sua contribuição a fazer, são pessoas extremamente dedicadas, inteligentes, adoram lidar também com esse tipo de público. Então, a ideia aqui, pelo amor de Deus, não é demonizar, pelo contrário, é a gente entender perfis e comportamentos. Quando a gente fala, por exemplo, da geração Z, já é uma geração mais ambiciosa que a geração Y, tá vindo aí, adora inovação, já nasceu, obviamente, num ambiente tecnológico e digital, é bastante competitiva, mas não tem essa carência afetiva, vamos dizer assim, de retorno de gestor, de ser olhado, admirado, como tem uma geração Y. Então fica a dica aí para quem é gestor hoje no mercado e lida com ambas as gerações. A geração Z é mais individualista, porque foi criada ali com fone de ouvido, olhando rede social, muito voltada ao próprio umbigo, isso não é uma crítica, é uma característica. Então, o que acontece? É muito voltada a resultado, a promoção rápida, querem muito isso, então tem ambição, olham para o fator financeiro de uma maneira mais forte que a geração Y. Então, assim, tem fatores de diferenciação entre eles. Eu acho que hoje as empresas têm tido uma dificuldade grande de lidar com essas gerações, porque elas mudam rapidamente, as diferenças são muito marcantes e você hoje dentro das empresas tem algumas diferentes gerações dentro do teu cardápio, dentro do teu espectro de pessoas. Então as empresas hoje estão tendo de fato rebolar para poder acomodar as diversas ambições e prioridades que são diferentes entre as próprias gerações. Então acho que esse é o grande desafio das empresas, mas de fato, no modo geral, o que essa turma hoje ambiciona é qualidade de vida, promoção rápida, desenvolvimento pessoal e profissional também rápido, recompensas rápidas e exposição a pessoas que as peguem de fato pelo braço e as levem a um ponto de desenvolvimento não só mais rápido, como consistente. Então, acho que é um pessoal muito exigente, porque assim, você tem que entender, Leandro, que foram criados com o Google. Sim. Então, quando eles fazem qualquer busca e tem qualquer questionamento, eles têm a resposta em milésimos de segundo. Então, hoje o gestor que lida com esse tipo de geração e a empresa que lida com esse tipo de público tem que ter as respostas assim na ponta da língua, senão o quesito admiração ele cai por terra na hora. Então, acho que esse é um principal desafio para as empresas que trazem esse tipo de público. É um público extremamente exigente e quer crescimento rápido e acelerado. E curioso, né, Fábio? Porque você trouxe, né, que essas novas gerações, elas cobram muito um pouco do contexto, né? Que, por exemplo, um produto é fabricado. E aí acaba a gente reverberando na questão de diversidade e inclusão, que está presente nos ambientes de trabalho, inclusive nos escritórios e departamentos jurídicos, né? E dentro desse contexto de diversidade e inclusão, como garantir que um processo de recrutamento e seleção seja mais inclusivo? Perfeito. Acho que, obrigado pela pergunta. Aliás, é um tema, como eu disse, eu gosto muito e tenho muita afinidade. De forma alguma quero me colocar como especialista desse tipo de tema. O que eu tenho é paixão por ele, até porque eu venho de uma família que foi toda dizimada numa Segunda Guerra Mundial por perseguição religiosa. Então eu tenho de fato paixão pelo tema, porque de alguma forma eu tenho um pouco de leitura e senti na minha criação o que é ser segregado ou não ser tão bem quisto
né? Ou Sim. ser colocado de escanteio por uma preferência religiosa, no caso da minha família. Mas vamos lá. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, o mundo hoje está passando por uma transformação gigantesca em relação a isso, porque a gente, de fato, chega, graças a Deus, a um outro nível de consciência em relação a isso. O que é importante a gente temperar, antes da gente iniciar essa conversa, de que nós somos seres humanos, e os seres humanos são passíveis de erro. E as construções todas da nossa sociedade são construções humanas. E antes de sermos o Homo sapiens, vamos dizer assim, a gente é bicho, e composto por 3 camadas cerebrais, reptiliana, límbica e o nosso neocórtex aí, que é o mais moderno, da fatia do nosso cérebro, vamos dizer assim. Como animais, a gente, naturalmente, a neurociência traz isso, a gente sempre tende a se juntar com os parecidos, seja fisicamente, psicologicamente ou comportamentalmente, tá? Então, assim, antes de julgar o outro, vamos entender que a gente tem esse tipo de característica como pessoa. Só como seres humanos, e principalmente Homo sapiens, evoluídos que somos perante os animais, a gente entende que a gente pode ser melhor que isso, né, Leandro? Então, por isso, hoje, é interessante a gente não julgar os outros, mas se unir para promover ações que sejam, de fato, promotoras de uma igualdade ou de uma equidade maior dentro do ambiente de trabalho e das relações sociais. Isto posto, vamos lá, não só o mercado jurídico, como o mercado como um todo está passando por uma revolução nesse sentido. E a gente tem que tomar muito cuidado com as ações que a gente toma, primeiro para não, de novo, como eu disse, julgar as pessoas, rotular as pessoas e não dar a verdadeira oportunidade, porque uma coisa é promover diversidade. O segundo capítulo da diversidade é a inclusão por si só. Então, por exemplo, quando você fala de um escritório de advocacia, e hoje é um tema, uma hashtag muito importante dentro desse tipo de ambiente, quando a gente quer promover diversidade de um processo seletivo, não adianta a gente só fazer um processo seletivo diverso. Contratar a Brava, contratar o Fábio ou qualquer headhunter que o valha e, dentro desse processo seletivo, pedir para que tragam profissionais dos mais variadas etnias, raças, orientações sexuais, gêneros e tudo mais, etc. e tal, que isso vai resolver. Não é isso que resolve. Isso é um passo importante, sem dúvida mas não resolve. Por quê? Porque não necessariamente esse ambiente, do jeito que ele está lá dentro, ele vai trazer inclusão para essas pessoas. E uma grande medida de se a diversidade e a inclusão está funcionando dentro dessas estruturas é o que eu chamo de 2 P's, que é a permanência dessas pessoas e a promoção dessas pessoas. Se essas pessoas não estão permanecendo no ambiente no qual elas foram colocadas, se elas também não estão sendo promovidas, isso não está funcionando. Então, Sim. A primeira medida para a gente entender se isso está correto e está funcionando, ou caminhando, ou evoluindo a contento é isso, tá? Então, assim, é o que eu sempre chamo, permanência e promoção. Esses são os 2 pré-requisitos para a gente entender se isso tá, se a gente está avaliando de uma forma correta e se a coisa de fato está andando. Mas vamos lá. Como o mercado se comporta em relação a isso? Para você poder fazer um recrutamento diverso, primeiro você tem que se municiar de um ferramental, não só tecnológico, mas pessoal, de entendimento de como funciona a diversidade e inclusão dentro da nossa sociedade. Para que você possa olhar um processo seletivo de uma forma direta e também promover mérito, que é isso também que as empresas querem. E as pessoas também querem ser vistas dessa forma. As pessoas hoje que se sentem excluídas do processo não querem ser só incluídas no processo por questões de gênero ou raciais. Elas querem ser incluídas por questões de gêneros, raciais e porque elas são capazes sim, né? Tá. Existe uma questão de autoestima muito forte nisso. Não é um bando de pessoas que estão se colocando numa situação de coitadinhas e queremos entrar nessa empresa ou nesse processo seletivo. Pelo contrário, é gente muito boa e que não tem oportunidade pela questão do viés que a gente traz para o processo e depois eu explico um pouco isso, que é justamente aquele fator humano ou animal que a gente acaba selecionando sem querer ou sem perceber ou inconscientemente pessoas muito mais parecidas da nossa realidade do que as demais. Mas voltando à tua pergunta. Então, o que funciona dentro do escritório de advocacia e dentro de empresa quando a gente quer promover diversidade e inclusão e o complemento disso, aí sim é fazer processos seletivos que vão começar a rechear esse ambiente que está preparado para recepcionar essas pessoas para a coisa poder funcionar, para ter, obviamente, longevidade, como eu disse, permanência e promoção. Vamos lá. Os escritórios hoje, o que eles têm feito? Eles têm criado comitês dos mais diversos temas ligados à diversidade e inclusão, só que não adianta o sócio ou a sócia ou o pessoal da liderança achar esse tipo de assunto chato ou improdutivo e criar comitês com gente júnior, porque o que eu ouço muito é o seguinte, o pessoal anda reclamando muito por causa dessa questão de diversidade e inclusão, ou que a gente, obviamente, quer trabalhar aquela questão da marca empregadora, como você falou. Sim. Vamos criar um comitê aí da turma mais júnior, analista, estagiário, advogado júnior, etc. Então, eles adoram tratar desses temas, eles criam um comitê, a gente se torna um ambiente aí mais diverso, a gente contrata um headhunter para trazer gente mais diversa e assim a coisa se resolve. Não resolve. Em primeiro lugar é o seguinte, se a gente não tem o sponsor, se a gente não tem alguém de cima, agente de decisão, sócio,
a gente tem voz política e poder político e econômico dentro do escritório ou dentro da empresa para encabeçar cada um desses comitês, esses comitês não vão funcionar. Eles vão morrer na primeira onda. Por quê? Porque eles vão ficar só ali no ambiente operacional ou da base da pirâmide e não vão ecoar dentro da organização. Então, em primeiro lugar, isso é muito importante. Outra coisa, esses comitês não podem ser formados por pessoas ou só por representantes daquele hashtag, tá? Ou daquele gênero, ou daquela raça. Por quê? Você precisa ter gente de fora dessa realidade, dentro desses comitês, para entender as dores dessas pessoas, poder trabalhar uma empatia e uma escuta ativa importantes para ouvir esses temas e também trabalharem como sponsors da cultura dentro do ambiente. Então, uma vez isso feito, isso funcionando, o escritório e a empresa estão preparados para contratar um headhunter ou, através dos seus recursos humanos, promoverem processos seletivos mais diversos e inclusivos, seja em quais requisitos forem. Entendeu, Leandro? Então, assim, acho que é importante que todo mundo se conscientize que não adianta só você fazer um processo seletivo diverso que você promoveu diversidade. Não. Existe um ajuste cultural, um ajuste de processo interno, trazer para esses comitês e para quem está encabeçando esse comitê de atração de pessoas, também pessoas que representam essas diversidades, para que você também não fique refém do viés, que é natural, é humano, é animal, como eu falei, mas que a gente obviamente tenta superar, para que aí sim a gente possa promover processos seletivos mais diversos. Uma vez isso feito, existem, de novo, como eu falei, ferramentas hoje disponíveis no mercado que ajudam a fazer um rastreio de informações, principalmente a gente tem isso em posições mais júniores, programas de trainee, onde você tem uma quantidade gigantesca de candidatos por vaga. Isso é utilizado hoje do ponto de vista tecnológico. E a preparação, não só de quem te representa, no caso o headhunter, do ponto de vista do recrutamento, mas também a área de recursos humanos e o cliente interno que está buscando alguém para a sua equipe, para o entendimento de como funciona a atração dessas pessoas, como entrevistá-las e o quanto é importante tentar deixar esse viés de fora da equação dessa entrevista. Espero ter respondido a tua pergunta, desculpa a extensão da resposta, mas é porque tem casinhas antes no tabuleiro, antes da gente chegar de fato na atração dessas pessoas. Com certeza, né? Porque o buraco é um pouco mais embaixo, né, Fábio? E trazendo essa questão, né, que você falou de viés no processo de contratação e de ferramental, você acredita que o blinding, né, ou recrutamento às cegas, que é quando algumas informações como nome, foto, gênero, entre outras informações do candidato ficam ocultas para o recrutador, você acha que isso tudo ajuda a reduzir esse viés inconsciente dos processos de seleção? Olha, ele ajuda, tá? Como você bem disse, eu vou te parafrasear, Leandro, assim, o buraco é mais embaixo, eu vou te dizer por quê. Por quê? O blinding, ele é uma das ferramentas dentro de um leque de ferramentas que podem ajudar a trazer um ambiente mais diverso e aí promover a inclusão, tá? Vou te explicar por quê. Onde ele funciona e onde às vezes ele não funciona. Então, por exemplo, eu tenho passado cada vez mais como headhunter por projetos que me pedem o blinding. Esse blinding, naturalmente, passa em primeiro lugar pela minha equipe, por mim e depois pelo meu cliente, que recebe esse material já com essa, entre aspas, limpeza de dados ou depuração de dados para que o cliente possa escolher de forma meritocrática e não por características pessoais, não por universidade em que essa pessoa se formou e etc e tal, o candidato ideal. Muito bem. Então, do ponto de vista tecnológico, essas ferramentas hoje, que claro, no Brasil você tem poucas, mas no exterior você tem numa quantidade já enorme e no Brasil isso ainda é utilizado muito em posições mais de base do que posições mais altas dentro das empresas. Então, o que acontece? Essas ferramentas fazem uma varredura desses dados para, como eu disse, possas fazer uma análise mais limpa e justa desses profissionais. O que acontece? Eu vou te dar exemplos onde você acaba não gerando não diversidade, pelo contrário, você acaba criando o próprio viés. Pense, por exemplo, no recrutamento de uma executiva, tá? Que foi mãe, talvez mais de uma vez, e dentro do currículo dela você tem ali passagens ou falta de passagens, porque essa profissional ficou fora do mercado porque foi mãe. Quando você trabalha o blinding, por exemplo, nesse tipo de posição, o cliente não tem como detectar o motivo pelo qual aquela pessoa ficou 2 vezes ou uma vez fora do mercado. E se você contextualizar que é gravidez, você está tirando ou colocando todo o bias na equação, todo o viés. Sim. Então, veja, eu tive casos em que profissionais do sexo feminino que foram mães foram prejudicadas justamente pelo blind porque o cliente não quis conversar com esse tipo de profissional porque viu que esse profissional ficou mais de uma vez ou em uma vez fora do mercado por um tempo considerável porque se dedicou à maternidade. Entende o que eu estou falando? Entendo. Então, assim, ela é um dos conjuntos de ferramentas importantes para a gente promover diversidade, mas a gente tem que tomar cuidado em que nível a gente vai fazer isso. Por quê? Porque a gente pode promover justamente o contrário. O que a gente não pode escapar é o seguinte, mesmo você fazendo o blinding de início, em algum momento essas pessoas vão se ver, vão se conviver. E vai entrar, inevitavelmente, o fator pessoal e humano
humano e animal, reptiliano, límbico e por aí vai, de escolha desses profissionais. Agora, o que é importante a gente entender? O mercado jurídico, especificamente, ainda tem muito a evoluir nesse quesito, tá? Tá. Eu ainda recebo dioturnamente solicitações de processos seletivos que restringem faculdade. Então, você já começa com a diversidade e com a inclusão, você já mata ela aí. Então, assim, eu só quero universidade ditas de primeira linha. Então, o profissional não tem nem oportunidade de conversar com o meu cliente, porque ele já vem com essa requisição. E você sabe qual que é, Leandro, curiosamente, para quem está nos ouvindo? O primeiro fator de exclusão das pessoas dentro das empresas e dentro de escritórios de advocacia, sabe o que é esse fator? Qual que é? É o inglês. É isso que eu tava pensando, o idioma também, né? Todo mundo fala do ponto de vista, né, gênero, racial, universidade de primeira linha, etc e tal. Cara, as empresas, os escritórios de advocacia têm que ter a noção que a gente como um todo, a gente como sociedade é responsável por essa mudança. A gente tem um olhar muito paternalista sobre as coisas, ao contrário, né, porque a gente está sempre preocupado assim, o que o presidente ou a presidente vai fazer por nós? Todo mundo está sempre muito preocupado com isso, né? Versus com a preocupação do que a gente vai fazer por nós mesmos. O Brasil aprendeu, e se a população ainda não aprendeu até agora, que nós estamos por nós mesmos, né? Então, assim, a união faz a força. Então, quando a gente quer trazer mais diversidade e inclusão para o nosso ambiente, e se a gente não quebrar certas regras, por exemplo, como a de inglês, e entender que a gente vai ter que treinar essas pessoas para elas aprenderem inglês, a inclusão não vai ser promovida dentro desse tipo de ambiente. Então, como eu te falei, a gente tem que ter uma preocupação muito grande com o ambiente no qual a gente vai acolher essas pessoas que a gente está atraindo. Que você pode trazer alguém que está completamente fora do que a tua equipe é hoje, mas a tua equipe não está preparada para abraçar essa pessoa. Então você acaba não promovendo inclusão na hora de almoçar, na hora de participar de um call que é em inglês. Já pensou o quanto essa pessoa se sente excluída nesse tipo de coisa? Então, assim, a mudança está nas nossas mãos e o principal fator de exclusão hoje do mercado não é nada daquilo que a gente imagina, é o inglês. Ah, Fábio, você está dizendo que isso não é importante? Não, pelo amor de Deus. A minha atividade eu não vivo sem o inglês. Mas se eu quero trazer alguém para trabalhar comigo que não tem inglês, eu preciso ser sabedor de que a minha empresa vai ter que ser investidora do desenvolvimento desse profissional para que ele possa se equiparar aos demais dentro da empresa, porque infelizmente a gente vive numa sociedade hoje que está em desequilíbrio do ponto de vista de preparo das pessoas, por questões sociais, étnicas e tudo mais, e raciais, tá claro? Sim, e Fábio, ainda dentro desse contexto de viés no processo de contratação, você acha que entrevistas não estruturadas, que é quando o entrevistador não segue um roteiro pré-definido, ele aumenta as chances de perguntas tendenciosas? Olha, isso é complicado de te responder, eu vou te dizer por quê, tá? Apesar de ser um cara, eu sou um profissional que obviamente sigo uma ciência para entrevistar as pessoas, sem dúvida, eu fui treinado nisso. Tá. E fui, né, estudar e complementar os meus conhecimentos para poder, obviamente, ser cada vez melhor dentro da minha atividade. Veja só, dentro do recrutamento, a gente tem dois tipos de situação de entrevista que é importante que o mercado saiba. 90% dos casos ou mais das entrevistas que eu faço são direcionadas a projetos específicos que estão nas minhas mãos. Ou seja, o cliente me contratou para eu buscar no mercado perfis específicos para uma posição específica. Então, a minha agenda de entrevistas diária, ela é recheada de profissionais que tem, idealmente, o perfil suficiente para suprir aquelas necessidades, ou aquelas posições, ou aqueles projetos que estão em aberto no mercado. Muito bem. Quando eu vou para esse tipo de entrevista, eu vou 200% preparado, mas principalmente em relação ao projeto do meu cliente, ao que o meu cliente tem em nível de importância dos candidatos que eu tenho que analisar, ao que é o que o meu cliente representa no mercado, porque eu represento o meu cliente 100% quando eu estou entrevistando alguém. Então, tem que ter um olhar, emprestar esse olhar do meu cliente, entender a cultura dele para poder fazer esse casamento, como eu disse ali de início, de destinos, vamos dizer assim. Menos de 10% do meu tempo é de entrevistas que a gente chama cortesia, que é o que as pessoas me buscam e falam assim, Fábio, você tem um tempo para conversar comigo sobre a minha carreira, eu estou buscando uma posição no mercado, etc. e tal. Então, o nosso tempo ele é super reduzido para esse tipo de entrevista. E aí sim, eu entro um pouco mais, entre aspas, despreparado em relação à entrevista, porque, claro, eu faço uma análise do material daquela pessoa, mas não tenho um projeto específico, não pelo menos antes de conhecê-la, para tratar com ela. Então, nesse tipo de ambiente, nesse tipo de entrevista, eu gosto de deixar o ambiente mais solto, mais livre e menos preparado, mas aí por um outro motivo. Porque eu não quero que esse profissional crie uma personagem para agradar o interlocutor, que no caso sou eu. Então, quanto mais à vontade é esse ambiente, claro, com profissionalismo, com tom, com postura, melhor eu conheço esse tipo de profissional. Isso funciona não só para essas entrevistas cortesia, mas também para os projetos que eu conduzo. Mas, voltando à tua pergunta, quer dizer, eu acho que o despreparo ou as entrevistas desestruturadas, elas não trazem benefício
benefício para ninguém em sentido nenhum, tá? Essa é a minha opinião, tá? Não estou falando nem do ponto de vista de inclusão, de qualidade de processo seletivo, nada. Eu acho assim, o tempo de cada um hoje, ele é super exíguo. Depois de pandemia, a gente tem muito isso em conta, né? Quer dizer, o que eu vou me dedicar, de fato, à minha vida, as pessoas com as quais eu vou me trabalhar, a qualidade de tempo que eu vou me dedicar ao que eu gosto de fazer e, obviamente, vai trazer frutos para mim, para o meu cliente, para a minha vida, para as minhas relações. Eu não acredito especificamente em entrevistas desestruturadas e de gente que vá para a entrevista despreparada, não só do ponto de vista de quem entrevista, como dos candidatos. Eu espero ter respondido a tua pergunta, se é que eu entendi. Mas, de fato, assim, perguntas que não têm, entrevistas que não têm uma estrutura ou mental ou de organização de pensamento e de questionamento, na minha opinião, elas não levam a lugar nenhum. E, pelo contrário, eu acho que elas não te permitem conhecer aquele profissional de uma maneira profunda, entende? E aí sim, acho que você pode trazer um dano não só para o profissional, como para você, como headhunter, como para o teu cliente. Você acaba não conhecendo aquele profissional como você deveria conhecer. Perfeito, Fábio. Respondeu sim. E pelo que a gente está conversando, né, até aqui, escritórios e empresas estão, né, investindo cada vez mais em diversidade, equidade e inclusão para combater preconceitos, né? Ainda que estão aprendendo a fazer isso. Mas uma pergunta bem objetiva. Como saber a eficácia dessas iniciativas? É exatamente aquilo que eu te mencionei em relação aos 2 P's. A gente tem que entender o seguinte também. A gente não pode ser afoito e também começar a rotular, como diz o outro, a dizer, olha, isso funciona e o resultado é esse. O que a gente já começa a entender no começo é o que não funciona. Perfeito. A exemplo do que eu te falei sobre os comitês. Comitês que por si só não são diversos, que não têm sponsors importantes dentro da empresa para que esses assuntos, esses hashtags caminhem com uma solidez suficiente. A melhor medida de se isso está funcionando ou não é, de novo, como eu te falei, é entender o prazo de permanência dessas pessoas nas empresas e se elas não permanecem, os motivos pelos quais elas saíram, se foi por um fator de mercado, de remuneração, mercado aquecido, melhor proposta, ou se o ambiente de fato não promoveu a inclusão que a gente desejava. E num segundo momento, uma medida importantíssima é da solidez do projeto de inclusão e diversidade, que é o quê? A promoção dessas pessoas e vamos dizer assim, a chegada delas a cadeiras importantes e de grande influência dentro dessas corporações. Eu acho que essa é a verdadeira medida do sucesso desses projetos. Isso aconteceu, por exemplo, com o público feminino ao longo dos anos, quando a gente fala de escritório de advocacia. Eu tenho cada vez mais clientes hoje que promovem mulheres à sociedade, e não é só sociedade, porque sociedade não é só estar lá no contrato social. Sociedade, quando a gente fala em escritório de advocacia e público feminino, é ter equity, é ter poder, é ter voto, é ter espaço para falar, é ser ouvida, é conseguir implementar, vamos dizer assim, uma agenda que tenha um olhar feminino sobre ela. Então, assim, por exemplo, o público feminino vem percorrendo esse tipo de caminho. Ele está pronto? Ele está definido? Não. Mas a gente já consegue olhar para trás e ver uma evolução nesse caminho. Eu arrisco dizer que quando a gente fala de diversidade e inclusão dos mais diversos temas, o caminho deve ser o mesmo. Então, de novo, voltando à tua pergunta, acho que a melhor maneira de verificar se isso está funcionando ou não a contento e se a gente está promovendo diversidade e inclusão é a permanência e a promoção dessas pessoas na sociedade. Eu só alerto as pessoas e o mercado para que a gente também não caia no erro de só olhar a diversidade quando a gente fala de atributos físicos, de origem dessas pessoas, de atributos de gênero e orientação sexual. Muito cuidado, porque assim, há uma pandemia silenciosa, Leandro, que as empresas não estão olhando, que é a de formação de equipes de iguais. E esses iguais são os iguais em pensamento e os iguais em comportamento. Então você pode ter equipes hoje, sim, que você vai promover diversidade nos mais diversos aspectos, mas no mercado dificilmente hoje tem um olhar forte sobre a promoção de ambientes diversos em comportamento. Isso é fundamental. Então assim, hoje quem faz atração de talento, independente de ser através de um headhunter ou através do seu próprio RH, por favor invista em fazer assessment comportamental dessas pessoas e entender se as equipes que estão abaixo de você, se você é gestor, ou os teus pares, ou a cultura da tua empresa, tenha olhado para um ambiente diverso do ponto de vista do comportamento, senão de nada adianta. Tá? A gente está formando equipes de iguais e isso não traz frutos bons para as empresas, não, pelo contrário. Então, assim, essa pandemia silenciosa, ela tem que ser endereçada e eu gosto muito, e dentro da minha metodologia de trabalho, Leandro, eu sou chato com essa questão do assessment comportamental, porque, de novo, não adianta a gente ter equipes de iguais porque a gente não chega a resultados
resultados diferentes e muito menos inovadores, que é o que a sociedade hoje quer e principalmente os investidores dessas empresas. Muito bom, Fábio. E aproveitando o gancho da pandemia, mas aqui ela dentro de um outro contexto, durante esse período aí, né, de quase 2 anos que a gente vive aí na pandemia, a gente viu um grande avanço tecnológico das empresas, né, inclusive dentro dos escritórios de advocacia. E justamente, no caso dos escritórios e departamentos jurídicos, como que você acha que anda a inteligência digital dos seus líderes? Olha só, a gente nos últimos 10 anos, Leandro, costumo comentar isso, só falou de tecnologia, Sim. Não só no mercado jurídico, nos mais diversos mercados, né? E a pandemia, ela tirou o tapete debaixo da gente, vamos dizer assim, tirou o nosso chão, né? À medida em que ela trouxe à tona a conversa sobre um tema que a gente, não vou dizer que ignorava, mas deixava para um segundo momento, que é tratar de gente. É o que a gente falou até agora. Então, hoje o gestor, o grande desafio dele é ter essa fluência digital, sem dúvida, principalmente do ponto de vista ferramental, tanto em escritório de advocacia quanto em empresa. E aí entra o ambiente de legal operations, que é um ambiente hoje que está fervilhando e que é muito legal, do ponto de vista de carreira, né, de possibilidade de carreira dentro do mercado. Então, hoje o líder, ele precisa, de fato, ter essa fluência digital, entendimento dessas ferramentas, se relacionar através dessas ferramentas, motivar equipes, reter equipes, treinar equipes, cativar equipes através dessas ferramentas, porque tudo se faz hoje à distância. Né? Gestão de performance à distância e criação de cultura à distância, mas ao mesmo tempo, esses líderes têm que ser cada vez mais humanos. Então, assim, esse avanço tecnológico, ele trouxe à tona um fator humano e de raciocínio crítico humano como nunca a gente teve. Tá? Então, o que acontece? De fato, os escritórios estão mais tecnológicos? Estão. Eles não sobrevivem no mercado do ponto de vista ferramental, agilidade e inteligência dos dados que eles proporcionam, não só para si, como inteligência de negócio, como o resultado do trabalho que ele entrega ao seu cliente, como prestador de serviço. Mas, principalmente, o gestor hoje tem que ter um olhar mais humano sobre as pessoas e sobre o relacionamento, que é o que o mercado busca hoje. Então, por exemplo, eu toquei no assunto de legal operations, né, que todo mundo fala muito sobre legal operations hoje, porque é uma fonte de dados e de inteligência que o ambiente jurídico jamais teve. Então, o ambiente jurídico começa a ser olhado com outros olhos, porque ele deixou de ser aquela caixa preta de gente que se veste diferente e fala com um dialeto diferente e hoje produz informação que é importantíssima ao business para qualquer tipo de tomada de decisão. E quando eu comecei, por exemplo, a recrutar para o pessoal de Legal Operations, o que buscavam nesse tipo de perfil? Os geeks. Gente que era apaixonada por tecnologia, por número, por planilha, etc e tal. Sabe o que me pedem hoje para a cadeira de líder de Legal Operations? Pessoas que são absolutamente relacionais. Olha só. Sabe por quê? Esse ambiente tecnológico gerou interesse das demais áreas e das pessoas, porque, como eu falei, ele gera dados, ele gera inteligência. Então, você precisa de gente ultra relacional para que não só possa depurar esses dados que essas ferramentas geram, mas possa interpretá-los e levá-los a um outro nível de consciência na relação com clientes internos, com pares, com clientes, etc e tal. Então, hoje o líder jurídico, ele precisa ter, de novo, como eu falei, esse ferramental tecnológico absolutamente fluente ou apurado dentro do seu perfil, mas principalmente, e do ponto de vista comportamental, alguém que saiba construir pontes relacionais. Senão ele não mantém equipe, ele não consegue trazer uma leitura estratégica do seu trabalho e dos resultados da sua equipe e do seu departamento para o resto da empresa e também não consegue se valorizar perante o mercado. Então, a combinação tanto da relação humana quanto da tecnologia hoje são fundamentais para que esse profissional seja bem sucedido e tenha uma carreira sustentável, vamos dizer assim, dentro do mercado jurídico e de qualquer outro, fundamentalmente. Legal, Fábio. O nosso papo tá muito bom e eu acho que a gente certamente poderia continuar aqui por horas, né? Mas pra gente ir fechando o nosso episódio, pela sua experiência em recrutamento, quais são as principais habilidades exigidas dos advogados nesse ano de 2022? Em primeiro lugar, obrigado. Eu que estou adorando aí a nossa conversa, adoraria conversar por horas contigo sobre esse e outros temas também. Sobre o mercado de 2022, vamos falar do mercado moderno especificamente. Hoje, quando a gente ranqueia competências, não só de um executivo jurídico, mas como um advogado, principalmente sócio de escritório, captador, desenvolvedor de negócio, motivador de equipe, etc e tal, uma das principais competências que esse profissional precisa ter é a tomada de decisão, Leandro. É impressionante como isso é valorizado, que hoje a gente corre contra o tempo num ambiente diverso, onde a gente precisa promover relações sólidas, resultados, como eu falei, rápidos e sustentáveis e tudo isso à distância. Para isso, a gente precisa ter gente que nesse conjunto louco de ideias e do mundo que sobe e desce o tempo todo, gente que saiba tomar decisão com esse cenário incerto. E por que isso é tão difícil para o profissional? E a gente precisa apurar muito isso em ambiente de entrevista. Porque, fundamentalmente, o advogado foi criado dentro de uma faculdade de direito e de um sistema, um ordenamento jurídico, de um sistema em que todo tipo de decisão de um trabalho que esse advogado ou essa advogada atuam são tomados por um terceiro, no caso, o juiz. Então, são pessoas que foram criadas a vida inteira, inconscientemente, isso não é uma crítica, é só um fato,
com um trabalho voltado, na maioria dos casos, uma decisão que é tomada por um terceiro. Então, sempre essa questão da tomada de decisão falta ao profissional do direito, e quando a gente transporta pro ambiente corporativo, a gente está falando de um negócio chamado também que é lidar com ambiguidade. O que é essa ambiguidade? É, de novo, você tem um cenário ou imperfeito, ou uma quantidade diferente de cenários, que assim, às vezes o teu CEO quer uma coisa, o pessoal da matriz numa multinacional quer outra, e frente a dois cenários, às vezes antagônicos e nem complementares, esse executivo tem que tomar uma decisão. Então, em primeiro lugar, tomada de decisão é fundamental. Em segundo lugar, profissionais que tenham uma paixão por negócio. O advogado sempre teve paixão pelo quê? Pelo direito, fundamentalmente. A paixão pelo direito, ela é importante, não tenho dúvida. Como sempre diria um professor meu, o direito é um sacerdócio legal, bacana, vírgula, só que dobrando a esquina. Hoje você só sobrevive como executivo jurídico, como prestador de serviço nesse mercado, se você for apaixonado por negócio, ponto. E à medida que você é apaixonado por negócio, você tem que ser apaixonado pelo negócio do teu cliente. E tem que ser apaixonado em prestar serviço. O cliente hoje contrata, não só o executivo, mas fundamentalmente o prestador de serviço jurídico, à medida em que ele percebe uma qualidade de serviço, de prestação de serviço superior. Então, se você não tem paixão por gente e por prestar serviço de alta qualidade, claro, com todo esse ferramental tecnológico, claro, com essa empatia desenvolvida, com essa paixão por negócio, hoje você não sobrevive no mercado jurídico. Então, quando a gente fala de competências, acho que esse conjunto de competências é o que vai fazer você não só ser bem-sucedido, mas sobreviver nesse mundo que é bastante incerto. Por exemplo, ano que vem a gente entra num ano de eleições aqui no Brasil. Vai ser aquele pega pra capar, aquela briga de um xinga o outro, vai ser um ambiente complicado do ponto de vista, inclusive, da vibração. Eu acredito muito nisso. Então, um skill importante para o ano que vem, sabe o que é? Um foco tremendo em resultado, para aí sim poder tomar as suas decisões. Dentro de um ambiente, você vai ter, às vezes, leituras nubladas, porque a gente vai ter uma guerra política importantíssima. Então, a tomada de decisão dentro desse tipo de ambiente, esse skill, de novo, vai ser sempre a competência fundamental para a sobrevivência nesse mercado, ao meu ver. Muito bom, Fábio. Gostaria de agradecer sua participação aqui no Juridicast. Imagina, eu que te agradeço, foi um prazer, viu? E eu já deixo meu convite para você voltar mais vezes. Não, com certeza, humildemente eu agradeço e estarei aqui. Para mim é uma delícia falar sobre esses temas. Espero ter respondido a contento, que tenha sido um bate-papo gostoso. Para mim, com certeza foi. E estou à tua disposição sempre que você quiser. Parabéns pelo teu trabalho. Eu acompanho o podcast, acho que é um podcast referência no nosso mercado. E, de novo, me sinto envaidecido de poder participar dele. Muito obrigado, Fábio. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.